Boa noite a todos, irmãs e irmãos aqui presentes, no nosso Talk Stick, de todos os domingos, fazendo concorrência para o Faustão nessa noite. Então, estamos aqui com o doutor Luiz Fernando Toffoli. Precisa aqui de um porta-voz para falar do currículo todo desse homem, cara. Mas eu vou falar aqui uma parte, né? Ele é psiquiatra, professor de psiquiatria da Unicamp. Se eu tiver alguma coisa errada, você dá um berro aí, viu, Luiz? Coordenador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos e da Cooperação Interdisciplinar para Pesquisa e Extensão da Ayahuasca. É o Ícaro, que depois ele vai falar para nós, explicar para nós melhor esse Ícaro, né? É membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo e do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, além de um monte de coisa, hein? Eu estou aqui resumindo bastante o currículo dele aí. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, e você? Como é que você está, Léo? Viemos atrapalhar seu domingão, não? Não, tudo bem, é um bom momento, né? Você está me salvando do Faustão? Você é italiano? Eu sou descendente, né? Entre várias outras coisas. Pela parte de Itália? Os Toffoli são do Vêneto. Tu madre, tu padre? Não, isso aí é bisavô, cara. Eu sou brasileiro. Tanto que meu nome é brasileirado já, então eu me considero um brasileiro. E tem uma misturada de um monte de coisa, né? Português, francês, árabe. Esse narizinho aqui... Bom, meu nome é nato a Catanzaro, hein? Meu Artese é de Catanzaro, meu avô. Tutti buona gente, né? Você deve ser palmeirense, não? Não torço para time nenhum. Eu não padeço disso. No cálcio. A vantagem é que ninguém tira sarro do meu time, eu também não posso tirar sarro do time de ninguém, né? Então... Muito bem, Luiz. Eu queria que você falasse, para a gente começar, sempre a gente fala um pouquinho da trajetória, um pouco da vida. Você era um daqueles moleques que aprontava quando era pequeno? Como é que era? Não, eu sempre fui bem nerdzinho. Minha diversão era ler, muito. Até acho que o mais que eu li na vida foi até aos 20, 25. Depois aí você começa a estudar demais, uma coisa de trabalho, e você fica mais inculto. Mas eu sempre gostei muito de ler. Mas o que você gostaria que eu falasse? Assim? Não, fala um pouco da sua trajetória agora, como é que você foi chegar a ser um psiquiatra? Conta um pouco da tua história até chegar nesse ponto que você está hoje. Eu vivi em muitas cidades, várias cidades, entre São Paulo e algumas cidades do Nordeste, né? Então eu vivi ao longo da minha vida jovem. Eu vivi em Recife, em Salvador, Fortaleza e alternava com períodos em São Paulo. Aí as pessoas perguntam se meu pai era militar. Não, ele só aceitava propostas de emprego, e aí mudamos para muitos lugares. Bom, eu tinha essa vontade de conhecer melhor das coisas, dos estudos da vida, né? A minha dúvida era entre ser biólogo e ser médico. E eu fiz uma opção pela medicina porque eu sabia que podia ter um pouco mais de segurança econômica. E aí achava que eu conseguia passar, né? Passei no vestibular. E dentro da faculdade eu fui me direcionando naturalmente, né, para me interessar pelo campo da parte da medicina que estuda a mente, que é a psiquiatria. Aí eu fiz graduação e fiz a residência médica em psiquiatria na USP. E aí comecei mestrado lá também, que depois transformei em doutorado. Então eu não tenho mestrado, só tenho doutorado. E durante um período aí razoavelmente considerável, né? 11 anos, eu vivi de novo no Ceará. Vivi de 2002 até 2013 no Ceará. E até o fim de 2012, na verdade, né? Por isso que são 11 anos. E depois voltei aqui para PC. Eu era professor lá na Universidade Federal do Ceará e prestei concurso aqui para Campinas, para a Unicamp, e vim para cá. Estou aqui desde 2013. Voltei para o estado de São Paulo. Esta é, enfim, um resuminho da trajetória acadêmica. O que mais quer saber? Pergunta aí que eu respondo.
Cadê tu, Léo? Você caiu? Não caí nada, estou aqui. Caí, estou aqui. Às vezes eu me perco com tanto botãozinho aqui, né? Mas vou começar com você já dizendo assim, em nome do que se proíbe os psicoativos? Ou, se a gente puder falar, as drogas no Brasil, em nome do quê? Bom, isso aí é uma questão bem ampla, né? Eu acho que uma maneira da gente poder entender a proibição das drogas é que quase toda droga que é proibida, ela está vinculada a um grupo ao qual existe muito preconceito, relacionado ao qual existe muito preconceito, mas muito mesmo. Então, por exemplo, o processo de proibição da maconha, da cannabis, que para algumas linhas, né, que bebem, que tomam o chá chamado de Santa Maria, tem a ver com o preconceito vinculado aos negros e aos nordestinos. A cocaína era uma substância muito usada na virada do século XIX e do século XX pelas prostitutas. Nos Estados Unidos, ela era muito vinculada à população negra também. Então, teve a ver com esse processo de proibição. Os psicodélicos, né, LSD, mescalina, psilocibina, que não eram ilegais até o início dos anos 70, final dos anos 60, existia uma associação deles com os grupos pacifistas. E existia um interesse governamental norte-americano de controlar esses grupos que faziam uso dessas substâncias para controlar suas visões políticas. E então, a questão da proibição ela está muito vinculada a quem usa, como usa, né, se é uma droga que está estabelecida pelos grupos que controlam a sociedade ou não. E aí uma pergunta que a gente pode fazer é assim, como é que não proibiram a ayahuasca, né? Já que esse é um tema que é muito caro, que a gente deve conversar bastante aqui, é o tema do nosso Talking Stick. É interessante notar que tem dois fenômenos interessantes aí, né? Primeiro é que passou desapercebido, né? No primeiro momento, e também porque os psicodélicos não eram proibidos. Depois, quando entrou aquele momento da proibição, no início dos anos 70, passou desapercebido. Quando se deu conta da existência, e aí começou aquele movimento de tentativa de proibição, que foi nos anos 80, e que depois levou ao início do processo de regulamentação, que só se estabeleceu de verdade mesmo agora no início desse século, os grupos que faziam uso e que se apresentaram à cena pública eram grupos de classe média. Eles não tinham nada de estranho para o padrão, né, de julgamento da sociedade ou dos preconceitos da época, porque isso é uma coisa interessante. A proibição fica, o preconceito pode passar ou não, mas a proibição fica, né? E a partir do momento histórico onde ela é estabelecida. Tem sido assim, né? Até que ela comece a cair. Mas no caso da ayahuasca, a gente vivia eram grupos sociais que não tinham nada de estranho para quem estava avaliando, e a gente vivia um momento de redemocratização muito intensa, né? Então, o processo de redemocratização do fim da ditadura e da incorporação dos saberes e dos falares dos envolvidos foi uma coisa muito atípica, se a gente considerar a história do Brasil como um todo. E foi exatamente nesse momento em que se deu o processo de legitimação da ayahuasca. Por isso que eu entendo que a ayahuasca, ainda bem, né, não foi proibida. Ela é regulamentada para uso religioso, para uso ritual, uso científico, né, mas não foi proibida. Então isso tem muito a ver com quem usa, com como usa, mais do que os riscos em si, sabe? Existe um estudo famoso que depois foi repetido por outros estudiosos com uma metodologia semelhante, mas a primeira vez que ele foi feito foi por um professor britânico chamado David Nutt, onde ele fez uma escala para poder avaliar os riscos de todas as drogas mais utilizadas. E ele chamou um monte de especialistas para responder essas escalas. E a partir daí, óbvio que isso é a opinião de pessoas, não é? Você não tem como medir, né, o risco de uma droga pura e simplesmente pela droga em si. Você tem que pegar a opinião de especialistas. E aí, quando você olha o gráfico que é feito da mais perigosa para menos perigosa, existe uma mistura entre legais e ilegais. Então, a ideia de que uma droga proibida é mais perigosa do que uma droga legalizada, ela não faz sentido do ponto de vista nem farmacológico, nem médico, nem em termos de dependência ou qualquer coisa desse tipo. Então, esse é uma das... A gente só pode entender a proibição se a gente for entender ela por aspectos sociológicos, antropológicos, históricos, culturais. São as ciências humanas que nos explicam isso. Não é a medicina, não é a farmacologia.
O seu microfone está desligado, Léo. E você está falando de uma forma genérica, todas as drogas, né? Ou são algumas Isso. que você... Estou falando de tudo, estou falando de como é que foi o processo de proibição, né? E como é que ele se estabelece. É porque, assim, tem muito detalhe nessa história toda, eu preciso simplificar de alguma maneira. Então, eu acho que essa é uma maneira de simplificar interessante, a gente entender que o processo histórico é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, é claro, tem o processo histórico de cada substância. Tem uma frase que é atribuída a Paracelso, não é, que a diferença entre a droga e o remédio é a forma como você usa, não tem uma coisa mais ou menos assim? E a dose também, né? Ele falava. Dose, né? a dose. Sim, né? A água em excesso mata. É. A pessoa pode morrer afogada, ou mesmo se ela tomar água suficientemente, ela vai ter um desequilíbrio hidroeletrolítico, como dizem, né, em medicina, e pode ter uma falência de órgãos. Então, o ideal é que as coisas possam ser usadas com temperança. Infelizmente, para algumas pessoas é difícil, né? Mas o fato de existir o dano das drogas não quer dizer necessariamente que para isso você precisa proibi-las. Porque o dado que a gente tem é que o que faz as pessoas usarem ou não usarem tem a ver com fenômenos culturais também, mais uma vez, né? E aí isso tem, assim, um dos pensamentos em relação à proposta, né, da mudança das políticas de drogas é que a gente possa cuidar melhor das pessoas se a gente tirar a criminalização de cima da história, entendeu? Principalmente do caso do usuário. A questão é o proibicionismo, não é, Toffoli? Isso. E aí o proibicionismo ele tem existido há tanto tempo, né? Durante toda a vida de todos nós que estamos aqui conversando, né? Ele sempre existiu. Então parece que foi uma coisa que existiu para sempre. Mas é uma coisa que tem 80 anos. Se a gente esticar um pouco mais aí para uma outra substância, não tem mais do que 100 anos de existência. 100 e poucos anos de existência. Então antes não funcionava desse jeito. As pessoas já eram dependentes de alguma outra droga de alguma maneira. A ideia é que a gente possa tratar as pessoas sem criar outros danos que são criados pela proibição, que aí tem a ver com a forma de policiamento, a maneira de controle das populações, a execução de pessoas em nome dessa política, o controle de populações periféricas, o racismo estrutural, tem um monte de coisa ligada a isso. Bala perdida por causa do combate às drogas. Tem uma música de um autor, de um cantor cearense, que é o Matheus fazendo rock, né? Que diz que essa bala perdida ele vai direto para a cabeça do negro, né? Tem esse detalhe também. Tem bala perdida, mas tem umas balas que não tem nada de perdida. Nós temos uma máxima dentro do xamanismo universal que Deus não cria drogas. Deus cria um jardim de primores, né? Quem cria a droga, mais ou menos, é o homem, né? Porque Deus aí tem aí essa farmácia natural que a gente precisa compreender melhor e utilizar para tirar o maior proveito para a nossa saúde, para a expansão da nossa consciência. E uma outra coisa, né? Dentro desse proibicionismo, a gente pode dizer que os grupos mais proibicionistas são, por exemplo, o que a gente chama de uma bancada evangélica, ou seja, os religiosos, né? Os políticos mais conservacionistas. Como é que você vê assim que dificulta esse maior entendimento das pessoas sobre drogas, sobre uso psicoativos, vamos dizer assim, né? Então, a gente, quem, né, tem a minha idade, por exemplo, era moleque nos anos 80, tinha as propagandas, né? O cara segurava lá um ovo e uma frigideira, né? Dizia que o ovo era seu cérebro, a frigideira era as drogas, quebrava o ovo, fritava o ovo na frigideira e dizia, né? Esse é seu cérebro nas drogas. Que horror, né? Então, e aí sempre uma repetição dessa visão, né? Isso associada à violência institucionalizada, à violência do tráfico, que existe, é um problema social gravíssimo, ninguém está querendo desvincular isso. Os problemas vinculados à dependência, as pessoas que ficam dependentes, trazem muito sofrimento para si mesmos, muito sofrimento para sua família, né? Ninguém está negando nada disso. Né? Mas isso é uma coisa muito evidente, né? E isso cria uma ideia pura e simples, colocando nas drogas uma espécie de papel mágico, onde a única solução para a questão seja a eliminação completa delas. E essa é a tentativa da chamada guerra às drogas, fazer essa eliminação. E ela foi tentada durante muito tempo.
E nos Estados Unidos se gastou muito dinheiro com isso, por exemplo. E se gastou com muita eficiência, se pode dizer, né? Só que uma suposta muita eficiência, porque no final das contas não resolveu. Não está resolvendo. Né? Então, a ideia de você centrar, a forma de você lidar com esse problema de saúde pública através da segurança pública, parece não estar funcionando muito bem. Mas, por outro lado, existe um conjunto de pessoas que tem muito medo de que qualquer mudança possa acontecer. E isso é muito compreensível. Eu não acho que isso seja uma coisa absurda, né? Que as pessoas se coloquem com medo da mudança, porque as drogas elas são assustadoras mesmo, né? E isso, especialmente quando você tem algumas substâncias que são mais perigosas mesmo. A maneira que se lidou, a maneira que se sintetizou, a maneira que se purificou essas substâncias, que elas ficaram mais perigosas mesmo. Então eu compreendo, né? Essa é uma visão mais conservadora. A gente pode usar a palavra conservadora porque é a pessoa que quer manter o status como ele está. E aí a gente pode pensar que existem outras formas de se lidar com esse problema. Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que de uma hora para outra a gente deve pura e simplesmente legalizar tudo de uma hora para outra de uma forma irresponsável. Mas eu acho que a gente poderia pensar em alternativas. E pensar de formas alternativas. E eu acho que o exemplo da ayahuasca no Brasil é uma coisa muito interessante, porque se foi liberado por um contexto ritual, com um enquadro ritual, com estruturação, com pessoas experientes que trazem pessoas menos experientes para ensiná-las a trabalhar e a lidar com o efeito dessa substância. O impacto que a gente tem do ponto de vista de saúde pública e de risco para a vida é baixíssimo, ou mesmo de comportamentos indesejáveis, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Mas aí a pessoa pode falar, bom, mas é uma medicina sagrada, né? É diferente de outras coisas. Aí a gente tem que entender o que é sagrado para cada um. Para alguns o tabaco é sagrado, para outros os cogumelos psicodélicos, lá para os mazatecas, eles são sagrados. Para diversos grupos, o San Pedrito, o Achuma, né? Ou o peyote são sagrados também. A planta de coca é sagrada também nos Andes. Não é a cocaína, é a planta de coca, tem esse detalhe também. Né? Tem que ver também o que é que a gente faz dessas plantas sagradas. Mas o ponto é que é uma experiência interessante, é uma experiência um pouco inédita, na verdade, que é essa da ayahuasca no Brasil, mostrando que a gente pode ter um caminho que não seja o caminho de prender e arrebentar. Você está com o microfone desligado, Léo. E como você viu a extinção do CONAD? Ele não foi extinto, ele foi reestruturado de uma forma totalmente vinculada à posição do governo, né? Então, o que é o CONAD? É o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, né? Eu chamava antigamente Conselho Nacional Antidrogas, por isso que é CONAD, mas depois mudou de nome e continuou com a mesma sigla. E ele foi totalmente reestruturado, ele foi extinto no início do governo Bolsonaro, mas como ele precisa existir por força de lei, ele foi reestruturado para ficar totalmente à mercê da vontade do governo atual, né, com diminuição da representação da sociedade civil. Então, a gente tem um momento um pouco complicado, né, do ponto de vista democrático, para as decisões que são tomadas por esse conselho. Acho muito sério, acho muito triste o que aconteceu. E isso aconteceu em diversos conselhos brasileiros depois do início da era Bolsonaro. Né? Alguns foram completamente desfigurados. O de meio ambiente também ficou mais ainda desgraçado do que o de álcool e drogas, o de política de drogas. Então, essas são formas de disseminar a democracia, né, na minha opinião. Lembrando, né, que aí você falou do CONAD, que o que determina a legalidade do uso ritual da ayahuasca no Brasil é uma resolução do CONAD, não é uma lei. Existe uma interpretação de que o uso ritual de substâncias psicoativas, mas basicamente, principalmente por populações nativas, né, por indígenas, ela está resguardada. Isso já estaria resguardado pela Convenção de Viena, que é a Convenção Internacional de Drogas, que o Brasil é signatário. Existiria uma área cinzenta aí para o uso ritual de substâncias psicoativas. Mas não tem uma lei determinando isso no Brasil. O que determina no Brasil essa legalidade é uma resolução de um conselho, o que é algo muito tênue. Né? A qualquer momento que esse conselho acordar com uma pá virada e quiser mudar, eles podem mudar se quiserem. Eu não acredito que exista clima político para isso no Brasil, no caso específico da ayahuasca, mas o risco existe.
o risco disso acontecer. Não acredito que vá acontecer. E você, como é que você vê essa afirmação de que DMT é a molécula do espírito? Ai, ai, ai. Mas aí você já... Eu tenho que falar um pouco das coisas que eu acredito quando você fala isso, sabe? Mas é isso que nós queremos, o que você acredita. Olha só, veja só, aqui a minha posição, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, não é uma posição de um cientista. É claro que as duas coisas dialogam, né? Eu vejo a divindade em tudo. Eu sou, pode-se dizer, um panteísta, né? Seria o termo um pouco como Spinoza, enfim. Então, para mim, Xamânico. uma das maneiras de ver isso é ver, né, o espírito em tudo. E para mim, qualquer molécula é do espírito. Qualquer molécula. Se é DMT é uma molécula, ela é do espírito também. Para mim, não existe diferença entre... eu não preciso que exista como é que eu vou dizer assim, um gênio, né, um espírito que coloque a coisa para funcionar e que seja distinta dos fenômenos maravilhosos que acontecem do ponto de vista biológico, do ponto de vista, né, molecular, né? São coisas assim rebuscadíssimas, maravilhosas, se a gente vai estudar, né? O mundo biológico é maravilhoso. Isso é divino para mim. Não precisa ter um Deus que fez isso necessariamente, né? Ou ter um espírito colocando a mão para fazer a coisa acontecer. Então, a DMT porém, né, aí ela tem um contexto porque ela recebeu esse apelido, é uma molécula que, quando experimentada isoladamente, né, ela induz um estado que muitas pessoas percebem como um estado espiritualizado, do encontro com entidades, né, em experiências descritas como bastante transcendentais. Mas isso também se sente quando se bebe no chá, né? Já que a DMT faz parte da ayahuasca. Mas a ideia, né, um pouco colocada pelo Richard Strassman, que foi o cara que escreveu o livro, Rick Strassman, que escreveu o livro sobre, que tem esse nome, né, DMT, a molécula do espírito, é como se tivesse uma espécie de tivesse que ter um encaixe, sabe? Alguma coisa que conecta no cérebro para o cérebro se conectar com o espírito e que isso precisa ficar materializado de alguma forma. Eu não acho que precisa disso. Eu acho que o caminho para encontrar o espiritual não precisa de... Ele não necessariamente precisa de uma explicação molecular. Eu acho que são em estados mentais, e aí você pode botar mentais / espirituais, nos quais a gente se encontra, nos quais a gente pode adentrar, com ou sem o uso de substâncias, porque também tem a possibilidade de chegar nisso com outras formas, né? Meditação, cânticos, às vezes até exercício físico extenuante, danças, né? Tambor. Oi? Amor, estar apaixonado. Tambores, enfim. tambores. Tambor. Mas amor também. Tambor e amor. Amor sempre. Então, eu acho que não precisa disso, não precisamos chamar de molécula do espírito, entendeu? E aí tem uma série de coisas também que do ponto de vista da ciência empírica, biomédica, são elementos que são questionáveis, sabe? Assim, falar assim, olha, acredita-se, né, de uma forma muito, muito, já é dada como certa, de que quando a pessoa morre existe uma descarga de DMT e que o processo do DMT seria o processo de transição da passagem, e que também quando nasce, e que isso seria produzido pela glândula pineal. Olha, nada disso é comprovado do ponto de vista da ciência. Cada um acredita se quiser, mas comprovado não é, né? Assim, do ponto de vista que a gente possa dizer que do aspecto biomédico esteja confirmado, né? Mesmo a ação, a ideia de que a DMT é produzida no cérebro humano e que tem uma ação ali, nem isso está completamente comprovado. Um famoso psicofarmacologista dos psicodélicos, o Nichols, né? David Nichols, ele questiona bastante essa ideia. Ele tem lá uma série de argumentos de farmacologista para dizer que ele acha que a DMT, na verdade, a DMT endógena, se ela é produzida, ela é quase irrisória e que não causa efeito nenhum. O que causa efeito é você utilizar a DMT que vem de fontes externas, a ayahuasca, jurema, né? ou pura, né? Purificada, quimicamente. Puran, remédio para T4? Não entendi.
O purã é aquele remédio para T4? Não, não, pura, só pura. A pura. Purificada. É químico, entendeu? A substância cristalizada. Outra coisa, existem evidências na literatura científica de que as pessoas que bebem ayahuasca, elas param de fazer uso abusivo de drogas? A gente tem bastante evidência indireta disso. Ainda não temos nenhum estudo que tenha sido feito do ponto de vista que a gente vai fazer prospectivo, ou seja, você pega um grupo de pessoas com determinado problema com drogas, trata um grupo de uma forma, trata o outro grupo com chá e vê depois o que pode acontecer, né? Ou dá, enfim, né? Porque participa de algum ritual e tudo mais, né? A gente tem esse relato bastante claro de que diversas pessoas param com o consumo de substâncias, né? Eu já vi isso acontecer. Me parece de que existe algumas substâncias para qual isso teria uma maior eficiência, né? O chá teria uma capacidade maior de mudar o comportamento. Me parece que álcool e cigarro poderia ser, né? O vício cigarro, o vício álcool poderia ter um efeito um pouco maior. Há relatos de pessoas que melhoraram o consumo problemático de cocaína também, mas é menos comum do que o álcool e o tabaco. Não sei se é porque o álcool e o tabaco é mais comum de ser utilizado também, né? Então é um pouco difícil a gente poder afirmar isso com muita certeza. Mas a gente tem essa evidência indireta, sim, de que aparentemente a ayahuasca tem um efeito benéfico na mudança desses tipos de comportamento. Bom, na minha experiência pessoal, posso dizer que com certeza. Todo ayahuasqueiro já viu, né? Isso acontecer. Já vi, sem dúvida. A única que é mais complexa, não estou dizendo que é impossível, mas mais complexa que a gente observa é o caso do crack. Mas eu concordo. Essa é a minha experiência também. É isso mesmo. Com crack é mais enrolado mesmo. O que acontece, assim, eu acho que é interessante o pessoal saber o que acontece com o cérebro com o uso do crack. Então, na verdade... neurônio, é isso? Essa expressão queima neurônio, ela é muito assim, imprecisa, sabe? Ela foi muito utilizada no passado, foi utilizada inclusive para maconha, a partir de um experimento que foi feito de maneira completamente inadequada. Eles pegaram macacos e botaram os macacos para respirar só fumaça de maconha. Se você respirar só fumaça de qualquer coisa, seu neurônio vai morrer. Né? E aí eles usaram isso como prova, não teve grupo controle em relação a isso, né? Teria que ter fumaça de outra coisa. Né? Compararam macacos que estavam respirando oxigênio com macacos que estavam respirando fumaça. Né? E isso mostra também que a ciência, quando a gente fala assim, a ciência técnica, ela é sujeita também a vieses, e a gente tem que tomar um certo cuidado, por isso tem que ser muito rigoroso na hora que a gente vai olhar a metodologia de um estudo. Mas o que a gente sabe do ponto de vista biológico, do uso problemático de substâncias, né, dos transtornos do uso de substâncias, é que, de alguma forma, você parece ativar certas áreas que são vinculadas às áreas do prazer, né, que são importantes, porque todo mundo precisa sentir algum tipo de prazer na vida, e que são disparados, e que depois de algum momento, o que passa a vincular não é mais a busca do prazer, mas é a fuga do desprazer. É a fuga da angústia que leva de você não estar usando a substância. Você muda a configuração, faz com que o teu cérebro acabe ficando necessitando desse procedimento, e aí vale dizer que isso não é só uma substância, isso acontece também com quem é dependente de comida gordurosa, com quem é dependente de jogo, com quem é dependente de celular, e agora quase todos nós somos dependentes de celulares. Tudo isso tem a ver com áreas cerebrais que são muito parecidas. E então, é importante falar que você fala assim, dependência química, né? Um químico que vai lá, uma substância química que vai lá e mexe no cérebro. O cérebro é plástico. Então, esses fenômenos podem acontecer mesmo em coisas que não envolvam nada de você ingerir, nada químico, né? Alguém que é viciado em internet não está ingerindo nada. Alguém que é viciado em jogo não está ingerindo nada, não está tendo alteração nenhuma do ponto de vista de algo que é ingerido no corpo, né? Mas as áreas são muito parecidas, as áreas de dependência. E o que acaba acontecendo é que, de alguma forma, eu estou falando isso tudo de maneira muito simplificada, né? Então, se tiver algum cientista me escutando, vai me dar um desconto, porque eu preciso falar de uma forma que seja compreensível para o público em geral. Mas é como se, de certa forma, criasse uma espécie de configuração de funcionamento do cérebro, uma certa estruturação
que o cérebro acostumou a funcionar, do qual não consegue fugir. Né? Um hábito do qual você não... E isso é fácil de entender, porque todos nós temos hábitos que nós gostaríamos de não ter. Todo mundo tem. Todo mundo faz alguma coisa que gostaria de não fazer, de mudar esse seu hábito. Né? Só que alguns desses hábitos são mais perigosos, mais deletérios, mais destruidores do que outros. Né? Então tem a ver com isso. E aí uma das hipóteses, né, já entrando no por que os psicodélicos poderiam funcionar nisso, né, acho que gostaria de saber disso também, seria, bom, na verdade, por que os psicodélicos parecem ser terapêuticos, e eu acredito que sejam, né, mas a gente ainda tem uma certa caminhada para poder dizer isso do ponto de vista da medicina, né, que a medicina se convença e que se estabeleça o uso terapêutico, ainda tem uma caminhada, né, mas do ponto de vista neurobiológico, um dos argumentos que parece ser invocado é que é como se o cérebro desse uma nova flexibilizada nas suas estruturas de funcionamento e que pudesse quebrar determinados padrões que ficaram estabelecidos. Então, seja o padrão de você sentir vontade de beber bebida alcoólica demais, seja o padrão de você ter um transtorno obsessivo-compulsivo, seja um padrão de você estar vivenciando um sintoma depressivo, né? Então ele quebraria padrões. Né? Essa é uma das tentativas de explicação de por que os psicodélicos funcionariam. Agora, no caso da ayahuasca, a gente não pode esquecer que o que é regulamentado no Brasil, né? É o uso ritual. O que é regulamentado no Peru, no Equador, né? É o uso terapêutico. Então nós estamos falando de algo, e no caso do Brasil, nós estamos falando de algo que por si pode ser terapêutico. A gente tem a evidência, e aí tem as igrejas evangélicas, né, exemplos a rodo, de que pode mudar comportamentos também. Né? A espiritualidade, a religiosidade tem esse impacto também. Então você junta uma substância que aumenta a flexibilidade mental, parece poder apresentar novos caminhos, novas possibilidades de existência, juntada com uma comunidade de congregação, né, de egrégora, isso pode ser muito poderoso. Mas isso pode ser perigoso também, porque as pessoas podem se fanatizar. Então é sempre importante a gente ter dentro de nós aquele pensamento, né, de sempre estar refletindo para que lado, para que caminho está indo, né, com psicodélico ou sem psicodélico, evitando a fanatização. A fanatização não pode ser bom para ninguém. Agora, tem alguns estudos que dizem que a cannabis ela cria novos neurônios. É isso mesmo? Então, o que a gente... bom, isso é mais, o que a gente tem como mais evidente é do ponto de vista dos psicodélicos, né? DMT, que está presente na ayahuasca, LSD, um psicodélico experimental, que é o DOI, o DOI, né? A gente tem uma evidência de neuroplasticidade. Parece, pode ser que no caso dos canabinoides, né, especificamente no caso do THC, que é a parte da cannabis que dá barato, né, parece ter um papel aí de aumento de conexões, não necessariamente um aumento do número de neurônios. Né? Não é neurogênese, é a conectividade, a neuroplasticidade. E aí tem um estudo, né, que eles demonstraram um estudo alemão, que eles demonstraram com roedores, que roedores velhos, quando submetidos a THC, conseguiam aprender mais, né, como se eles voltassem no tempo e tivessem uma maior habilidade de aprendizagem que era semelhante quando eles eram mais jovens. Então, isso é uma das coisas que tem acontecido com muita frequência nos lugares onde a maconha medicinal tem se estabelecido, é que a maconha está virando uma droga de velho. Né? É um remédio, é uma droga de velho. E parece ser, né? Isso aí é uma coisa que ainda tem uma caminhada para poder ser demonstrado, mas a gente pode dizer com certeza, mas existem especulações sobre um potencial uso aí no Parkinson, no Alzheimer, né, e tudo mais. Isso aí. Agora você poderia explicar, eu sei que você está cansado de responder isso, como é que se dá o funcionamento da ayahuasca no cérebro? Não estou cansado, não. A gente está aqui para isso mesmo. Né? Bom, então existia uma narrativa original sobre como é que funcionava, né? Que era muito focada no DMT. Né? É como se a ayahuasca
E o que está presente no cipó, né, os componentes estão presentes no cipó, que são as chamadas beta-carbolinas, né, entre outras substâncias, serviriam apenas para poder fazer a DMT, né, que está presente na folha, né, na rainha, na chacrona, Psychotria viridis é o nome. Né? Então, o que está presente no cipó serviria apenas para poder fazer o DMT chegar no cérebro. Hoje em dia, a gente já tem uma visão um pouco mais sofisticada em relação a isso, entendendo que existe uma sinergia mesmo das duas plantas. Então, vou voltar para o começo. Então, a gente tem as duas plantas, acho que todo mundo que já bebeu o chá sabe disso, né? Banisteriopsis caapi, que é o cipó, jagube, mariri, né? ou cipó de ayahuasca mesmo, e que é preparado com uma outra planta, que é a chacrona, normalmente no Brasil, né, é a chacrona ou rainha, a Psychotria viridis. Em alguns outros lugares, por exemplo, no Equador, é preparado com uma outra planta que chama chagropanga, que é Diplopteris cabrerana, né, que até há quem diga que quando é feita dessa maneira tem o nome lá da Colômbia, do Equador, que é Iajé, né, o Iajé. Seria, enfim, eu nunca bebi Iajé, não sei se tem diferença para ayahuasca ou não. Talvez até você já tenha experimentado, possa me falar, Léo. Mas, no caso do Brasil clássico, né, é o cipó e a folha. A folha contém DMT. A DMT, a dimetiltriptamina, que é esse psicodélico poderoso, porém muito rápido, muito fugaz o seu efeito, ele é rapidamente metabolizado, rapidamente destruído por uma molécula que existe no nosso sistema digestório, que existe no nosso cérebro também, que chama monoaminoxidase, MAO, M-A-O. Né? Essa enzima, né, que enzimas são proteínas que fazem reações químicas, causa uma reação química que oxida a DMT, ela perde seu efeito. Ela não tem efeito psicoativo. Então, se alguém fizer um chá só de chacrona, só de folha, não vai ter alterações mentais. Quando você faz o chá junto com o cipó macerado, aí, este conjunto de substâncias que estão presentes no cipó, que são chamadas beta-carbolinas, as mais conhecidas são a armina, a armalina e a tetrahidroarmina, elas são bloqueadores dessa enzima MAO, né? São IMAOs, inibidores da monoaminoxidase. São inibidores temporários, ou seja, eles duram um certo efeito que não é permanente, né? E que existem dois tipos de MAO, MAO A e MAO B. E ela inibe só a MAO A. Mas é o suficiente para que não seja destruído no sistema digestório, entre no sistema circulatório, ultrapasse a chamada barreira hematoencefálica, que é uma barreira que existe entre o sangue e o cérebro, nem todas as moléculas passam nessa barreira, entra no cérebro, se conecta a um receptor específico de serotonina, do neurotransmissor serotonina, é o receptor 5-HT2A, existem aproximadamente em torno lá de 15 a 20 receptores de serotonina. Então, esse é um deles, e é o chamado receptor psicodélico. As substâncias psicodélicas todas ativam esse receptor, os psicodélicos serotoninérgicos, né? LSD, mescalina, psilocibina dos cogumelos, a dimetiltriptamina, entre outras, vão ativar esse receptor. E esse receptor dá uma amplidão, né? Traz a ampliação da consciência. Existem outras ações que a DMT parece causar também. Ela se liga também a um receptor intracelular, que está dentro de uma área da célula do neurônio que chama retículo endoplasmático, que são os receptores sigma-1, cujo funcionamento ainda não é muito bem conhecido, mas que parece estar associado à ativação desse receptor à melhoria de sintomas de depressão. Né? E ela também é um ligante, né? Ela também ativa essa... E aí, especificamente, só a DMT faz isso. LSD não faz isso, mescalina não faz isso, psilocibina não faz isso. É a DMT mesmo que faz isso. E essa é uma das hipóteses que foi levantada para dizer que talvez a DMT, e pelo fato dela aparentemente ter sido identificada no cérebro de mamíferos, né, outros, em ratos principalmente, de que ali estaria o efeito, né, que a função da DMT seria ligar nesse determinado receptor. E que o efeito psicodélico seria, aí não se sabe muito bem se é um efeito colateral ou não, mas enfim. O fato é, quando bebemos o chá e a DMT chega, ela causa essa amplificação da consciência. Porém, a DMT pura, quando a pessoa fuma ou injeta,
O efeito é rápido, é 15 minutos, né? 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. E todo mundo Como que um já bebeu bufo, chá... por exemplo. Oi? Como o bufo Álvares, mais ou menos. O bufo é outra DMT, é a 5-metoxi-DMT, né? Que também é uma parente da dimetiltriptamina, que é a NN-dimetiltriptamina, que é a que está presente na ayahuasca. A 5-metoxi-DMT que está presente no sapo, né? E aí eu estou falando do sapo norte-americano, né? Não estamos falando do cambô. Ela é 10 vezes mais potente. 5-metoxi-DMT é 10 vezes mais potente do que a DMT, se consumida fumada. Mas, então, voltando à história do chá. Quem tomou o chá sabe que ele não funciona por 15 minutos, vai demorar algumas horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, né, dependendo da dose que a pessoa tomou. Então, as beta-carbolinas fazem com que, em vez de você ter um pico altíssimo de efeito que depois caia rápido, ele se alongue no tempo e seja um pouco mais baixo. E isso tem sido demonstrado, as beta-carbolinas têm efeitos em si também, né? Elas têm efeitos sedativos e parecem ter efeitos também em termos de neuroplasticidade, neurogênese, especificamente neurogênese, né? A armina, que é um deles, tem neurogênese. Então, e também efeitos em serotonina e tudo mais. Então, o chá, ele não é só DMT. Não é só DMT que as beta-carbolinas deixaram entrar. O chá é realmente algo que vem da sinergia das duas plantas. Nós podemos dizer que, pelo fato de conter essa armina, que é um inibidor de monoamina oxidase, nós poderíamos dizer que faz um efeito semelhante aos antidepressivos? A gente pode dizer que sim, momentaneamente. Uma das grandes questões é que antidepressivos as pessoas tomam todo dia. Não é que nem o chá, que as pessoas espaçam ali, né? Quem bebe muito já, vamos dizer, tome uma vez por semana, né? O habitual é de 15 em 15 dias, na maior parte dos grupos, né? Quando pelo menos, né, Daime, o DV, né, aproximadamente 15 em 15 dias. Então, não funciona exatamente da mesma forma, porque antidepressivo não se toma dessa forma. Até poderia, tem um antidepressivo especificamente que tem uma meia-vida, que a gente chama, que é o tempo que fica no sangue, que é muito longo, que poderia se tomar semanalmente. Mas é diferente, né? Porque não fica tanto tempo no sangue as substâncias do chá, para que ele pudesse trazer esse efeito de bem-estar que dura alguns dias depois do dia de um trabalho, de uma sessão. E isso é uma coisa que coincide com os outros psicodélicos. Essa sensação de bem-estar, ela até tem um nome, né, chamado afterglow, né, o brilho posterior, o brilho que vem depois. Né? Uma sensação, mesmo quando você tem uma experiência difícil, mesmo que teve uma bad trip de LSD, mesmo que levou uma peia federal do chá, tem essa sensação, né, frequentemente, na maior parte das pessoas. Nem todo mundo pode beber o chá, isso é bom lembrar disso, mas para a maior parte das pessoas, o efeito se prolonga ao longo de vários dias. Então funciona de um outro jeito que a gente, do ponto de vista da ciência empírica, ainda não conseguiu compreender muito bem e explicar por que isso acontece. Tem um ditado também conhecido no meio, que as plantas de poder são para todos, mas nem todos são para as plantas de poder, né? Quais são os casos, por exemplo, que você não recomenda o uso? Então, esse dito, né, é interessante porque ele vem na boca do mestre Gabriel, do mestre Irineu, né? Aí só muda como é o nome. Um diz que o vegetal é para todos, mas nem todos são para o vegetal. O daime é para todos, mas nem todos são para o daime, por aí vai, né? Olha só, é um pouco complicado. Veja só, o ponto de vista de um médico, ele tende a ser um pouco mais conservador. E eu vou falar uma coisa que algumas pessoas vão chegar e falar assim, mas eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, que tem o tal diagnóstico, toma e está tudo bem. Existem limites para o nosso conhecimento e a gente precisa trabalhar necessariamente com generalizações. Quando a gente vai trabalhar com a saúde das pessoas, a gente generaliza na direção de maior segurança. Preciso que vocês entendam isso. Então, o que da minha experiência, do que eu venho estudado e do meu caminho também como ayahuasqueiro, é de que pessoas que têm diagnósticos de psicose, né, a psicose mais famosa é a esquizofrenia, né, mas são as pessoas que entram em estados mentais, transtornos mentais graves, que perdem o contato com a realidade, né,
o chá não é para essas pessoas. Existe um risco muito grande dessas pessoas desconectarem. Elas já têm uma certa desconexão que o chá empurra mais para longe e que pode piorar. Já ouvi relatos de pessoas psicóticas que bebem o chá e que, enfim, aqui e ali, que não tem problemas ou que não pioram, né? Eu não tenho como falar de casos que eu não vi, que eu não conheço, né? Mas o que a literatura científica sugere, né, é que pessoas com esses diagnósticos não deveriam tomar o chá. E há também uma discussão também das pessoas com transtorno bipolar, né, que talvez não deveriam também. Quando a gente vai fazer os estudos, a gente exclui essas pessoas. A gente não dá o chá nem para quem tem diagnóstico de psicose, ou chá, ou psicodélico, ou qualquer estudo, os estudos que foram feitos todos, né? Ou a gente exclui, né, quem tem diagnóstico de psicose, transtorno bipolar, e a gente exclui até quem é parente de primeiro grau, para não correr riscos mesmo. Parente de primeiro grau é pai, mãe, irmão e irmã, né? Pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã. Bom, evidentemente, isso também se aplica àquela pessoa que é borderline, né? O transtorno... Então, a palavra borderline pode querer dizer várias coisas diferentes, né? Uns vão dizer que borderline é a pessoa que está entre a psicose e a neurose, né? Que está com falta um empurrãozinho para ficar psicótico, né? Nesse sentido, essa pessoa não deve tomar. Mas existe o transtorno de personalidade borderline. E aí existe o relato de que algumas pessoas tiveram benefícios, pessoas com esse diagnóstico, né? Agora, não dá para a gente... Assim, é importante quando eu digo assim, existem relatos de que algumas pessoas tiveram benefícios, eu não estou dizendo, né, que é para essas pessoas, que é para as pessoas com esse diagnóstico tomar. Eu não posso fazer uma recomendação. Não pode ser entendido o que eu estou dizendo como uma prescrição médica. Há que se tomar muito cuidado em relação a isso. Nós ainda estamos num caminho que a gente está precisando aprender mais, né, para a gente poder dizer para quem funciona e para quem não funciona, para quem é benéfico e para quem não é benéfico. A gente precisa de mais estudo ainda, do ponto de vista da biomedicina. Você pode me dizer qual é a diferença entre um alucinógeno e um psicodélico? Olha só. A diferença é política. Ela é basicamente política. Você pode chamar a mesma substância de enteógena, psicodélica ou alucinógena. E ainda teria outros nomes, né? Psicodisléptico, perturbador cerebral, psicotomimético. E cada um deles tem a ver com um determinado fim e um determinado olhar vinculado a determinada substância, né? Então, eu vou dar um exemplo específico de uma que recebeu muitos nomes, né, que é o LSD. Quando o LSD foi descoberto, o primeiro uso que ele teve foi assim, olha só, essa substância faz a pessoa ter um estado mental parecido com quem ficou psicótico. Então, eu vou dar essa substância para pessoas normais para entender cientificamente o que é o estado psicótico. Hoje em dia isso é bem questionado, né, bastante questionado de que isso seja bem assim, porque a experiência ela tem muitas diferenças da psicose com o estado psicodélico, mas esse foi o primeiro uso. E aí eles chamavam a substância de psicotomimético, aquele que imita a psicose. Com o tempo, esse conjunto de substâncias foi recebendo o nome na farmacologia de alucinógenos, que causariam alucinações. Esse nome não é um nome muito bom, porque essas substâncias, na verdade, raramente elas causam alucinações. Os psicodélicos clássicos, né, esses que eu falei, os serotoninérgicos. A pessoa precisa tomar uma dose muito alta, ou então, para ter visões, estar de olhos fechados. O que há é, de olhos abertos, alterações visuais, mas que não são alucinações. Alucinações é você ver uma coisa que não está lá, que não existe. Ou mirações, fecha os olhos e vê coisas, né? Por exemplo, no cogumelo também existe, menos que na ayahuasca, mas tem mirações. A DMT pura tem também padrões visuais e tudo mais. Então o nome não é muito bom, né? E ele é um nome que junta outras substâncias que de fato são alucinógenas, né? Por exemplo, a datura, o toê, né? a sete saias, né? A trombeteira. Oi? Floripôndio. Floripôndio, trombeteira, né? Se a pessoa faz um chá lá da flor, né? O famoso chá de lírio que o pessoal fala, ali sim é um estado psicótico, a pessoa fica descontrolada, ela não tem controle sobre si. Porque os psicodélicos não... Aí sim é uma alucinação que a pessoa tem, vê coisas que não existem e tudo mais, né? Então, bota junto substâncias que têm efeitos diferentes, né?
E aí tem a famosa história de quando o Aldous Huxley estava conversando com um amigo dele, que era psiquiatra, o Humphrey Osmond, que foi um dos caras que estudou o uso terapêutico do LSD para tratamento de alcoolismo. Ele falou, mas esse nome, alucinógeno é um nome muito ruim, vamos dar um outro nome. Aí ele propôs um nome muito esquisito, chamado fanerótimo, que não pegou. E o Humphrey Osmond respondeu para o Aldous Huxley, falando, não, vamos chamar isso de psicodélico. Psicodélico quer dizer aquilo que manifesta o que está na mente. Percebendo que os psicodélicos, dependendo do estado de espírito da pessoa e dependendo da condução e do lugar onde a pessoa usa, né, além da dose, pode ter efeitos muito variados, muito diferentes, mais do que outras substâncias. Tem efeitos diferentes entre si. Né? Então, você está num lugar que você confia, num ritual estruturado, com pessoas cuidando de você, né, sabendo que você tem a segurança, que você está dentro da lei, é uma coisa. Outra coisa é você foi pro meio de uma balada, com medo do policial te pegar, com gente que você não conhece, com uma droga que você comprou de alguém que você não sabe quem foi, né? São contextos completamente diferentes, né? E isso influencia o efeito. Né? E aí ele chamou colocou essa expressão psicodélico. Né? Delos é manifestação e psico é alma, né? O manifesto que está no espírito, que está na alma. E aí, nos anos 70 para os 80, veio a proposta de que, no caso das plantas sagradas, se usasse o termo enteógeno, que quer dizer o que é uma substância que gera o Deus dentro de si, gera o divino dentro de si. Esse é um termo que é muito caro para os grupos, né, muito querido pelos grupos ayahuasqueiros. Muitas pessoas reclamam quando eu vou falar ayahuasca, falam, ayahuasca é um psicodélico. Não, não é um psicodélico, é um enteógeno. É preciso entender que quando eu falo que é um psicodélico, eu não estou tendo menos respeito por causa disso. É só uma forma de poder entender que essa substância ela tem uma proximidade com outras substâncias que têm propriedades semelhantes e que, aparentemente, todas elas têm componentes terapêuticos que poderão no futuro serem utilizados. E eu gosto, particularmente, dessa ideia de que você está manifestando aquilo que está dentro de si. E aí tem um detalhe interessante. Se você está repleto de coisas boas, você vai ter manifestações boas. Se não for isso, pode ser que você manifeste coisas não tão divinas. Né? Então, às vezes, pode ser que não seja o divino dentro de si, mas que seja o diabo dentro de si. Né? Por isso que eu acho que tem uma limitação. E também porque, do ponto de vista científico, essa palavra não pegou. Ela funcionou em relação aos etnobotânicos, que são os antropólogos, a galera que estuda a interface entre a antropologia e a botânica. Né? Foi um termo proposto num congresso de etnobotânica, por vários etnobotânicos muito importantes, mas na ciência como um todo, o que parece estar acontecendo é uma migração do termo alucinógeno, que é um termo, aí sim, muito negativo, muito visto como muito negativamente, para um termo mais neutro. Eu gosto do termo psicodélico porque eu acho ele mais neutro. Eu acho que ele nem é tão positivo necessariamente como o enteógeno e nem tão negativo como o alucinógeno. E por que eu quero um termo neutro? Porque eu acho que o divino e o demoníaco não está na substância, está nas pessoas. É isso que eu acredito. Nós temos usado o termo medicinas da floresta no xamanismo universal. Até porque quando a pessoa fala plantas de poder, essa coisa toda, você exclui aquelas substâncias que não vêm de plantas, e vêm de animais, por exemplo, como o próprio bufo, etc. Então a gente tem usado esse termo. Ou cambô, né? Ou cambô. Eu falo brincando para as pessoas, que às vezes, qual é a diferença do sapo? Aí eu costumo dizer assim, que o cambô é peia sem miração. Uhum. Você vai lá, só passa naquele problema. E o bufo é miração sem peia. Né? Diferença dos dois, né? Isso, mas é isso aí, nós temos um reino todo, né? Temos todo o reino. Aliás, quando a gente está falando do DMT, tem muitos alimentos que tem DMT, inclusive. Né? A questão toda é a digestão de tudo isso, né? Tem plantas. Agora, como é que você vê as microdoses de ayahuasca e esses florais? Agora está começando as pessoas florais da ayahuasca e também as microdoses. Como é que você vê isso, Luiz? Eu não tenho opinião sobre isso. Não tenho experiência pessoal, não temos dados científicos sobre isso. Eu que te pergunto, como é que você vê, Léo? Para eu aprender um pouco. Bom,
Eu não gosto. Se for a minha opinião, a gente utiliza aqui mais para o uso espiritual da planta, né? Mas eu não gosto, assim, não vejo bem. Mas eu sou uma É, pessoa de mente aberta. Eu acho que se tiver algum estudo, alguma coisa, eu estou disposto a abrir, porque eu acho que o uso terapêutico é uma coisa que também não pode ser vedada, né? Quer dizer, você, mas isso daqui só pode usar para fins espirituais. Mas você sabe que a substância ali pode salvar uma vida, como é que você não vai usar terapeuticamente, né? eu concordo com você. Esse ponto eu concordo totalmente. O que eu tenho de conhecimento, e é conhecimento de leitura, né, é sobre as microdoses, não de ayahuasca especificamente, né, Cogumelo, por exemplo. mas de cogumelo e de LSD, né, que aí tem leitura sobre isso e tal. Tem artigos e tal. Tem uma coisa que me incomoda muito, mas é uma coisa mais a minha visão de mundo, né, um modo de ver as coisas, né. Me incomoda muito essa ideia dos psicodélicos como uma forma de adaptação ao mundo da produtividade exacerbada, sabe? Essa coisa assim do Vale do Silício, que toma para você ser mais produtivo, para você ser mais criativo, para você ser mais competitivo, né? Eu tenho um pouco de bronca disso aí, né? dessa proposta. Sei que no caso da ayahuasca surgiu muito essa na pandemia apareceu, né? Essa com mais frequência, ou foi, não sei se foi uma coincidência, se é porque isso vinha acontecendo com cogumelo LSD e as pessoas resolveram tentar com chá, mas acho que muitas pessoas encontraram nisso algum alento, alguma forma de poder, né, entender que estavam comungando, que estavam fazendo uso do chá de uma forma mais segura, sem ter que passar medo, e mais regular, vamos dizer assim, né? Sem estar fora do ritual. Ou melhor, estando fora do ritual, mas, enfim, podendo estar fora do ritual, nesse caso, né? Então, eu compreendo que as pessoas busquem isso. Eu não tenho, assim, necessariamente uma posição nem favorável nem contrária. Então, eu acho que a gente precisava conhecer mais, a gente precisava fazer estudos sobre isso também, entender como é que a coisa funciona. Mas eu, pessoalmente, né, as minhas experiências pessoais com a ayahuasca é de dose, não é de microdose, não. Eu, particularmente, tenho uma outra questão também, que é o comércio. Isso é uma coisa problemática também. A rigor está fora da lei, né? A ayahuasca, Rigor está fora da na lei. própria internet, você vê ali, hoje, pessoas ali colocando lá os vidrinhos de ayahuasca, lá, tome floral de ayahuasca, mitocorodose, e estão vendendo por aí, né? Ao mesmo tempo, um Isso, grupo... isso é uma coisa problemática, inclusive, eu acho perigosa para o uso desse momento político que a gente está vivendo, né, de muito conservadorismo. Eu acho uma coisa potencialmente arriscada, de que mexam, né, aconteça alguma coisa por conta desse tipo de comércio e acabe dando seja um tiro no pé. Né? Mas, enfim, quem sou eu para censurar? Você tem feito uma pesquisa com a ayahuasca. Você poderia dizer para a gente ou ainda é um segredo de Estado? Como é que é o... Não, a gente tem coisas que já foram feitas e que já podem ser ditas, né? A gente tem um projeto, né, que a gente, inclusive, contou com a sua colaboração, do seu grupo, né, com a doação do chá, que está aqui ainda em casa esperando terminar a pandemia para a gente poder fazer o estudo, né? Ele é um estudo, esse estudo em particular, que vai acontecer, é um estudo experimental, não é terapêutico. A gente está querendo investigar algumas coisas, não vou entrar em muito detalhe, né, porque aí tem essa coisa de que tem um certo... a gente faz um pouquinho de segredo mesmo do que a gente vai fazer, mas a gente quer estudar o efeito do chá em algumas propriedades neuropsicológicas, mentais, de voluntários saudáveis. Né? Porque a gente, no nosso grupo, diferente de outros grupos, né, diferente principalmente do grupo de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão, já tem bastante experiência em administrar o chá para projetos de pesquisa terapêuticos, e o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, basicamente, né, principalmente meu amigo Draulio Araújo e a Fernanda Palhano Fontes, né, que aí administraram para tratamento mesmo. A gente ainda não administrou para ninguém, então a gente estava querendo começar um estudo mais tranquilo, para a gente começar a aprender a lidar com isso dentro do contexto experimental e do laboratório. Evidentemente, como eu sempre digo, com muito respeito e com respeito aos grupos ayahuasqueiros e sem nenhuma pretensão de querer ser melhor do que os grupos ayahuasqueiros que fazem uso ritual. Né? Mas a ideia é essa.
A gente tem outros estudos, que são estudos que investigam os efeitos do chá a partir da gente entrar em contato com pessoas que tomam ou tomaram. Então, por exemplo, o Lucas Maia, que agora concluiu o doutorado dele, ele era meu orientando, acabou de ter aprovado um artigo científico que vai sair num periódico científico que chama Journal of Psychoactive Drugs, né? Revista de drogas psicoativas, onde ele entrevistou pessoas que beberam chá durante a experiência de terem doenças graves, procurando entender como é que foi que o chá mediou a compreensão dessas pessoas e a relação dessas pessoas com a sua própria doença. A gente não procurou trabalhar com a ideia de cura, né? Não é a ideia de dizer que a ayahuasca cura a doença física, mas principalmente entender como é que a ayahuasca e o trânsito da ayahuasca e o uso ritual da ayahuasca influenciou essas pessoas na forma de que elas compreendiam a sua própria doença. Que, de uma certa maneira, é um pouco de cura também, né? Você aumentar a sua compreensão é também você se curar um pouco. E a cura das atitudes também, né? Isso. E compreender também, né? Assim, as pessoas diziam, né, que a doença teve um lugar na vida delas, como aprendizagem. O texto é muito bonito. A tese dele, que está disponível no repositório da Unicamp já, é muito bem escrita, muito bonita, e agora o artigo foi aprovado. A tese está em português, o artigo é em inglês, né? Então a gente fez esse estudo. Eu tive uma orientanda de mestrado, a Ana Carolina Simão, que estudou pessoas que bebiam chá e faziam psicoterapia. E como é que a psicoterapia influenciava no chá e como é que o chá influenciava na psicoterapia. A gente também tem feito estudos de pesquisa online, né? Por exemplo, a gente fez um estudo onde agora é um artigo que a gente está prestes a submeter, a enviar para publicação, um estudo coletando dados de pessoas que reduziram o consumo de tabaco, reduziram o tabagismo, pararam de fumar, ou reduziram o consumo de cigarros, depois de experiências com chá. E aí a gente tentou entender, só participou pessoas que tiveram experiências positivas, né? Ou reduziram ou pararam. E depois algumas voltaram a consumir, né? Ou voltaram a consumir na quantidade que estava antes, ou tinham parado e voltaram a fumar de novo. E a gente tentou entender o que diferenciava aqueles que recaíram, entre aspas, né? Os que voltaram a fumar, e os que permaneceram sem fumar. E algumas coisas foram bem interessantes, tem algumas coisas meio banais, do tipo quem era casado teve mais tempo de... casado ou casada, né? Reduziu menos, teve mais chance de parar de fumar. Aí tem aquela coisa, né? Se você é casado, você tem mais chance de ser mais velho. Se você é mais velho, você tem mais chance de ter problema de saúde por causa do cigarro, então tem mais chance de você parar por causa disso. E também por ter um companheiro que, na maior parte das vezes, vai te auxiliar, né, a parar. Embora a gente saiba que na vida real também tem o contrário. Mas isso é bem que banal, não tem nada demais. O que teve de muito interessante foi que a gente pediu que as pessoas preenchessem uma escala, que chama Escala de Experiências Místicas, especificamente sobre a sessão em que as pessoas tomaram o chá e entendem que foi a partir daquela sessão que elas decidiram ou parar de fumar, ou reduziram o consumo do cigarro, ou qualquer coisa desse tipo, né? E aí a gente pediu, tenha em mente como é que foi essa sessão e responda esse questionário. E é uma coisa muito interessante que apareceu, é que as pessoas que mais pararam, mais se mantiveram sem fumar, tiveram registros, scores mais altos na subescala de misticismo. Então, de alguma maneira, ou a pessoa lembra melhor, né? A que parou de fumar lembra melhor desses aspectos místicos, mas existe uma intermediação desses aspectos místicos com o fato de ter parado de fumar. E uma coisa engraçada é que teve uma relação invertida com uma outra subescala dessa escala de experiências místicas, que é uma escala que chama de escala de humor, que tem apenas relatos de bem-estar. Eu me senti bem, eu estava beleza, eu estava super tranquilo, né? Então, quem pontuou muito alto nessa sensação de bem-estar, nessa experiência, teve mais chance de recair. Parece que a experiência que faz você parar de fumar mesmo, conforme recordado por essas pessoas, que é importante lembrar, tem um viés, né? Elas lembraram isso, elas preencheram esse questionário depois de ter acontecido a experiência. Então tem um viés de recordação. Isso é uma coisa limitante bastante. Mas na cabeça, na memória dessas pessoas, a sessão que fez elas pararem de fumar
para as pessoas que ficaram realmente sem fumar, foi uma sessão mais mística e não necessariamente agradável. Isso é uma coisa interessante. Talvez tenham levado uma peia. Aí não sei. Aí a gente tem que pensar. E, enfim, e aí esse tipo, assim, aí o que quer dizer esse estudo? Esse estudo quer dizer que, olha só, tem um sinal de que talvez seja interessante a gente pesquisar a parte para o tratamento do tabagismo. Que a gente, por exemplo, tem evidência de estudos com psilocibina, né, que é a substância presente nos cogumelos mágicos, demonstrando um efeito positivo para parar de fumar. Né? Claro que associado à psicoterapia, não é chegar e tomar um cogumelo na doida, tem um esquema de tratamento para isso. Né? E nesse estudo, numa das publicações desse estudo, houve uma associação também de que quem mais parou de fumar foi quem teve mais experiências místicas também. Então, isso é uma outra coisa, né, que a gente estava falando sobre como é que os psicodélicos curam. Uma das discussões é de que talvez as experiências místicas sejam importantes para você fazer o tratamento de alguém com psicodélicos. Ok, tem algumas perguntas a mais para fazer. Enquanto isso, nesse bloco agora, nós vamos recebendo as perguntas do pessoal. Né? Eu vou passando aqui para o Dr. Toffoli e vão escrevendo aí no chat. Tá bom? Tem pessoas aqui, eu acho que vou até aproveitar, porque tem a ver com a sua resposta agora, que é o Felipe Mourão, que escreveu qual é o nome da tese para ele poder procurar. Eu vou pegar aqui exatamente o nome aqui para vocês. Eu posso até botar no chat do Isso, Zoom. bota no chat. Depois Então. alguém podia colocar depois lá no Facebook. Isso. O nome do aluno é Lucas de Oliveira Maia. Se você colocar na busca Lucas Maia Unicamp Teses, deve aparecer, é o primeiro que aparece no Google, foi o primeiro que apareceu aqui para mim. O título do trabalho é Uso ritual da ayahuasca durante o tratamento de doenças físicas graves. 2 pontos, um estudo qualitativo. Deixa eu botar aqui no chat do Zoom. Vou botar para todo mundo aqui. Esse é o título, tá? O link do repositório da Unicamp é esse que eu vou colocar agora. Quem sabe faz ao vivo, hein? Demora um pouquinho, tem que ficar enrolando vocês enquanto isso. Tá beleza. Faz uma pergunta aqui enquanto eu faço isso. Só está fazendo a pergunta aqui. Bom, você já teve experiência lá na União do Vegetal, né? Isso, eu fui sócio da União Vegetal há algum tempo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Em torno de 10 anos. Quando eu me mudei para o Ceará, em 2002, eu fui morar numa cidade chamada Sobral, no interior do Ceará, terra do Belchior, do Renato Aragão. E da família Gomes, inclusive, das Ferreira Gomes lá, Ciro Gomes, Cid Gomes. Embora o Ciro seja nascido em interior de São Paulo. E quando eu estava lá, tinha um grupo, né, tinha um núcleo, né, que se chama, o núcleo da UDV, chamado Núcleo Mestre Sidon. Eu já tinha tido uma experiência com o Daime durante a minha faculdade. No final da minha faculdade, eu tinha ido no Flor das Águas, né, uma igreja do Daime próximo de São Paulo, né, em Itapecerica da Serra. E aí eu já tinha tido uma experiência muito forte, muito interessante, tinha sido muito produtiva para mim, né? E lá eu achei que seria interessante, seria terapêutico para mim eu beber o chá regularmente. Então, assim, eu fui numa busca terapêutica mesmo, né? De alguém que já tinha tomado, já tinha se sentido bem. Né? E aí eu conheci lá o UDV, foi muito interessante para mim, foi muito importante. Eu cheguei a ser conselheiro da UDV, né? Tem uma série, o equivalente dos fadados do Daime é o corpo instrutivo, né? Tem o quadro sócio, corpo instrutivo, corpo do conselho e o quadro de mestres, né? Eu cheguei a ser conselheiro, né? Foi lá do corpo do conselho. E durante o tempo eu fui o coordenador de saúde mental da UDV. Então, é uma religião que tem coordenação de saúde mental, né? De Campinas? É nacional, né? Eu morava no Ceará, mas era coordenador nacional, que era vinculado ao Departamento Médico Científico. Então, assim, eu não sei se ainda existe, eu acredito que ainda existe a coordenação de saúde mental, e ficava atenta a eventuais
situações que pudessem acontecer, né? E a gente até publicou um capítulo de livro, num livro editado pela Bia Labate, que é The Globalization of Ayahuasca, né? A gente publicou um capítulo sobre os casos de pessoas que tiveram surtos psicóticos, né? E que basicamente eram pessoas que já tinham histórico prévio, né? Antes de beber o chá. Pouquíssimos casos novos, e se você levar em consideração o número de pessoas e o número de doses que tomaram, era mais ou menos o mesmo risco que o risco da população geral. Então, na verdade, essa foi a minha primeira publicação da ayahuasca. Eu trabalhava isso foi publicado em 2011. Antes disso, eu era um ayahuasqueiro e trabalhava lá na minha área de pesquisa, que era a saúde mental na atenção primária, né, na atenção básica, no posto de saúde, que é uma coisa com a qual eu trabalho até hoje, né? Oi? Para mim, você continua sendo um ayahuasqueiro. Não, bom, eu também me considero um ayahuasqueiro, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não era um cientista da ayahuasca. Depois eu vinha me tornar. Durante muito tempo eu relutei. Falei, não, estudava, né? Estudava por ser nerd, estudava o assunto, a parte biomédica, e por ser psiquiatra, por ter um interesse nisso, mas não produzia, não pesquisava sobre isso. Olha, por alguma razão, gente, o repositório da Unicamp de teses não está funcionando, então eu não consigo botar o link. Mas aí vocês salvam aí o nome eu vou dizer o nome de novo. Uso ritual da ayahuasca durante o tratamento de doenças físicas graves, um estudo qualitativo, Lucas de Oliveira Maia, e depois vocês localizam. Na segunda-feira deve estar no ar de novo. É coisa de universidade pública que não tem funcionário no final de semana para botar no ar de novo. Beleza. Vamos mais uma pergunta aqui. Da vida mental educacional. Aqui, Heldi, acho que você conhece, deve ser alguém que você conhece, Heldi, H-E-W-D-I. Por favor, já tem ambientes legalizados para uso terapêutico de alucinógenos? Olá. Ela é psiquiatra, eu usou o termo psiquiatra. Por médicos ou outros terapeutas? Obrigada. Não tem. A única forma de fazer isso no Brasil e no mundo ainda... Quer dizer, no mundo não. Se você considerar no Peru como o uso terapêutico tradicional, né, das medicinas, como eles chamam também, das medicinas tradicionais, né, que é o termo que eles usam, é possível, né? Então tem a Taquiuase, por exemplo, né, que é aquele centro de tratamento... Jaquimabi. Do Jaquimabi, lá no Peru, por exemplo, né? Mas no Brasil e na maior parte dos países não é regulamentado o uso terapêutico, ele não pode ser feito dentro de uma forma regulamentada. Parece que tem gente fazendo. Eu acho uma coisa perigosa. Eu acho uma coisa complicada do ponto de vista... Não perigosa necessariamente do ponto de vista de que vai causar mal. Mas até isso, na verdade. Mas principalmente do ponto de vista legal. Do ponto de vista de a pessoa estar desprotegida pela lei. Então, na lei brasileira é o uso ritual e o uso científico. Quando as pessoas perguntam para mim, e têm perguntado muito, agora perguntavam muito de ayahuasca, agora estão perguntando de cogumelos. Onde eu posso me tratar? Quem pode prescrever? Né? No caso da ayahuasca, eu sempre digo, é uma questão religiosa e ritual. Você tem que buscar um centro de sua confiança. No caso dos cogumelos, não é regulamentado nem o uso ritual. Né? Então, é muito complicado eu poder dar uma instrução, né, para alguém que me manda um e-mail. Né? Eu explico para a pessoa, olha, isso não está dentro da lei. Se você vai fazer ou não, isso é uma decisão, tem que ser de conta e risco seu, infelizmente. Né? É uma pena, né? Mas não tem como a gente legalmente poder orientar alguém nesse sentido. É importante que as pessoas saibam disso. Porque, eventualmente, tem gente que pode estar querendo vender esse tipo de terapêutica como já legalizada, como já resolvida, e não é. Tem o Pedro Gomes, que quer saber se você tem algo a dizer sobre a iboga, ou ibogaína, né? Então, a iboga é a planta e a ibogaína é a substância extraída dessa planta, é um alcaloide, tem um grupo químico chamado indol, que está presente na DMT também, né?
E é uma substância que não é exatamente um psicodélico, né? Algumas pessoas chamam de onirógeno, né? Que levam a um estado mental onirofrênico, levam a um estado mental semelhante a de um sonho desperto. Uma coisa, sabe quando você acorda, dorme de novo, não lembra muito bem, mistura a realidade com aquilo que você estava sonhando, né? É um pouco Sabe, esse o tipo efeito. Sálvia Divinorum. Só que durando várias horas. A salva é rápida. Né? No caso da ibogaína, o transe todo pode durar até 24 horas, né? A experiência toda. E a ibogaína tem sido aplicada, e aí já existe um espaço de onde isso tem acontecido de forma não ilegal. Tem gente que aplica a ibogaína de forma não ilegal, porque, embora a ibogaína não esteja regulamentada para uso terapêutico, ela também não é proibida. Então, desde que a pessoa faça uso por conta própria, alguém pode acompanhar medicamente o efeito. E é uma coisa complicada porque existe risco de arritmia cardíaca, para quem tem problemas do coração. Nem todo mundo pode tomar, porque diferente de outros psicodélicos que são muito seguros do ponto de vista físico, a ibogaína pode causar morte. E já causou. Mas o que tem sido, o que a gente tem encontrado relatos dentro desse uso, dentro dessas brechas legais que acontecem em alguns países, né, o Brasil, o México, Costa Rica, né, é aparentemente um efeito positivo para o tratamento de dependência química. Existem 2 estudos que estão para começar, que devem começar provavelmente depois da pandemia, um na USP de Ribeirão, e outro na USP de São Paulo. Essa eu estou envolvido, eu faço parte da equipe de pesquisa, coordenado pelo André Negrão, né, um psiquiatra especialista em dependência química lá do Instituto de Psiquiatria da USP, que vai, no caso do nosso estudo, a gente quer fazer tratamento para dependência de cocaína e de crack, né, e ver quais são os efeitos, os potenciais efeitos, né, de tratamento. Do que a gente escuta das pessoas, e aí eu tenho um orientando que está fazendo um estudo qualitativo, o Bruno Ramos Gomes, que também é ayahuasqueiro, daimista, que está estudando os relatos dessas pessoas, né, o impacto na vida delas, um estudo qualitativo também, né, de algumas pessoas que ele acompanhou, que fizeram esse tratamento em vários lugares para dependência química. Mas aí ele ainda está no processo da tese, né. O que eu posso dizer é que ainda não está completamente regulamentado, ainda não está completamente comprovado, mas é importante saber que essas substâncias todas vai tudo muito devagar, porque a ciência biomédica não bota muito dinheiro nisso, sabe? Os laboratórios, evidentemente, não botam dinheiro, não é muita gente que está disposta a arriscar a sua carreira para lidar com essas substâncias que não são, que são substâncias, né, que muito associadas a preconceito, né? Então a coisa anda bem devagarzinho, né? Quando eu digo não tem evidências, não tem estudos publicados, né? Bom, evidências há, existem evidências indiretas, não são evidências cabais, no caso da ibogaína. Existem indicações de que ela pode ser terapêutica, sim. Mas a gente ainda não tem um estudo que possa indicar a regulamentação, entendeu? A gente espera que esse estudo que a gente vai fazer, e depois o estudo que o pessoal vai fazer também na USP de Ribeirão, possa ajudar a poder compreender os limites e eu acredito que tem um potencial terapêutico, que esse potencial terapêutico possa ser explorado com segurança. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Bom, tem muitas perguntas aqui, não vai dar para responder todas. Você tem depois algum local que as pessoas pudessem perguntar para você, para escrever? Ou... Eu tenho usado muito Twitter, né? Que é @LFToffoli. É basicamente por lá que eu tenho interagido com as pessoas. Legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Está dizendo aqui que tem um sobralense aqui acompanhando a nossa entrevista também. Quem é?
Nicolas do Vale. Ah, Meu muito amigo bem. topa. Não, bebi o chá com ele várias vezes. E aí, Nicolas, beleza? Como é que tá? Tá em Sobral ou tá em Fortaleza? Deve estar friozinho lá. Bem friozinho, Sobral. Só que não. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Ah, o Nicolas me disse aqui que tá morando no Rio de Janeiro. Então, ó, a Patrícia falou uma coisa interessante. Ó, tem uma brecha no caso da lei dos cogumelos. A substância da psilocibina é proibida, mas o fungo não. Aham. Então, se o cogumelo é legal ou não. O cogumelo não é ilegal. Tanto que ele tem sido vendido, né? E as pessoas têm utilizado. Agora, daí para você fazer a administração terapêutica já é outra complicação, entendeu? Esse que é o ponto. Um médico não está autorizado a prescrever. E esse que é o ponto, é o ato de prescrever, assim como ele não está autorizado a prescrever a ayahuasca. Então, isso que é perigoso para o médico e, portanto, perigoso para quem está consumindo também, porque se o médico diz que é seguro, ou a pessoa está enganada ou está mentindo. Né? Então, é preciso tomar um certo cuidado com isso, é preciso que as pessoas compreendam os riscos das experiências nas quais elas estão se envolvendo. Eu fico imaginando aqui como é que se pode proibir, por exemplo, o cubensis. Será que nós vamos ter que botar fraldão no zebu, é isso? A proibição de plantas é uma coisa que não faz o menor sentido, na verdade. Qualquer planta, né? E aí, se a gente for pensar o floripôndio, que a gente estava comentando aqui, a Brugmansia suaviolens, né? Eu chamei de datura porque era o nome antigo, né? Era datura suaviolens, agora chama Brugmansia suaviolens. Floripôndio, toê, sete saias, o tal do chá de lírio. Ele é proibido. Ele é uma das 8 plantas proibidas. É plantas/fungos proibidos. Só que o que tem de velhinha que tem um floripôndio no seu quintal, né, da sua casa, porque é uma planta muito bonita, é uma planta decorativa, né, não está de gibi, elas não vão presas. Mais uma vez mostrando que a questão ela não é o perigo da substância em si. É o uso político, é a compreensão política que se tem do uso que se faz. Né? E também porque é uma substância onde a maioria das vezes as pessoas que tomam passam por experiências muito difíceis e não tomam de novo. Né? Pelo menos o uso por ocidentais, né, por pessoas ditas civilizadas. Né? Existem alguns grupos indígenas que fazem uso ritual, né, do toê. Né? Por exemplo, os Matsigenga, na Colômbia. Né? O Glenn Shepard estudou esse pessoal. Tem umas histórias bem interessantes assim, que contou sobre o uso do ritual do toê. Eu conheci um xamã no Peru, que é o Mateu Arevalo, é daquela família dos Arevalos, uma família dos Chipibos. Ele era o líder da comunidade espiritual de São Francisco de Pucallpa, lá no Peru. Que ele falou que chega a misturar. Tem algumas situações que mistura o na toy, ayahuasca, né? floripôndio com ayahuasca. Eu fico imaginando que tamanho de cabeça que tem que ter para poder segurar uma onda dessa. Eu tenho até medo de pensar nisso. Pois é, mas eles misturam, né? Diz que os holandeses gostam bastante dessas misturas aí. Bom, as coisas dependem da dose, né? As substâncias que estão no floripôndio são algumas das substâncias que estão no Buscopan. E ninguém fica doidão tomando Buscopan. Quer dizer, depende da dose, né? Mas depende da sensibilidade de cada um. Mas ali é uma dose para curar a cólica. Mostrando que veneno, psicoativo, remédio, as coisas também dependem da dose do contexto. E tem aqui o Felipe Mourão, que ele quer que você agora consulte seu oráculo para saber qual é a previsão de quando vai estar liberado o uso terapêutico dos psicodélicos. Puxa aí o oráculo aí. Eita. Olha só, nós estamos muito atrelados aos Estados Unidos, né? Infelizmente, infelizmente, não sei. Acho que infelizmente, né? Porque o Sul tem o seu valor. A gente fica só atrelado ao Norte. O que deve acontecer em breve é uma regulamentação da psilocibina. Já foi, né, nos Estados Unidos? Então, como que eles chamam de Breaking Through Therapy, né? Terapia inovadora. É uma chancela do FDA para facilitar a pesquisa. Mas não é uma autorização para uso terapêutico ainda. E antes disso, o que deve acontecer é uma regulamentação do MDMA.
né, que é o princípio ativo do êxtase e do MD, para o tratamento de estresse pós-traumático, que aparentemente é psicoterapia apoiada no MDMA. É importante frisar que não é o uso do MDMA solto, tem um contexto terapêutico e tem técnicas terapêuticas vinculadas a isso. Esse é o que deve ser legalizado terapeuticamente primeiro e, na sequência, a psilocibina. Eu já fui mais otimista, viu? Mas eu acho que isso deve acontecer até 2030. Eu estou jogando mais para frente porque, para mim, faria muito mais sentido que fosse antes. Agora, tem um problema em relação a essas substâncias, que é uma questão regulatória, que é a seguinte. Quando você faz um teste de uma substância, você precisa provar que essa substância é melhor do que placebo. Ou melhor do que outra substância que já é usada para tratar um determinado quadro. Ou pelo menos igual. Né? Igual ou melhor que uma substância que já é utilizada. E, por exemplo, quando você faz um ensaio clínico que você está dando um antidepressivo, a maior parte das pessoas não tem grandes alterações mentais, né, quando tomam um antidepressivo. Tem coisas muito sutis, mas a maior parte das pessoas não percebe. E se você dá um placebo e fala para a pessoa, estou dando um antidepressivo, as pessoas vão ter sensações também que, estou mais aceso, mais ativo, mais com sono, qualquer coisa desse tipo, pelo efeito placebo, chamado efeito placebo. Só que você está dando uma substância inerte, não tem nada, é o placebo, né? E aí você precisa comparar com quem tomou placebo para ver se teve um efeito, porque só o fato de tomar placebo melhora sintomas, por exemplo, de depressão. Você pode melhorar de depressão só tomando uma coisa que você acha que vai fazer você melhorar da depressão. O grande problema dos psicodélicos, assim, aí no caso do antidepressivo, dá para enganar, porque a pessoa não sabe se está tomando antidepressivo ou se está tomando placebo. É igual a história da vacina para Covid. As pessoas estão tomando ou vacina para Covid, em um dos casos, né? Ou vacina para Covid ou vacina para gripe. Beleza, tomar vacina para gripe, só que não vai combater Covid, a gente já sabe. Né? Vai dar dor, vai dar efeitos, pode dar uma reação, pode dar uma febrinha e tal, como qualquer vacina pode dar, mas não vai proteger contra a Covid. Se a outra proteger. Porque aí nós vamos comparar quem recebeu a vacina que não tinha nada a ver, a vacina de controle, a vacina placebo, no caso, e a vacina contra a Covid. Né? E aí a gente vai comparar os resultados e vai ver se tem efeito ou não. A gente espera, né? Tomara que alguma delas funcione, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, né? Mas, enfim. Voltando à história dos psicodélicos. Quando alguém toma psicodélico, é difícil você não saber, né? Eu faço um estudo onde eu vou fazer psicoterapia. Para metade das pessoas eu vou dar um placebo e para outra uma coisa que não vai dar nada, ou vai dar um efeito de uma certa náusea, uma coisa, ou uma certa sonolência, uma coisa muito específica, e a outra que vai dar uma expansão da consciência que um psicodélico dá. Então eles dizem que isso quebra o cegamento, isso quebra a possibilidade de você não saber o que é. E isso leva a uma certa dificuldade dos órgãos regulatórios em liberar. Já vi uma palestra de um cara da Anvisa americana, né, o FDA, o Food and Drug Administration, dizendo que isso é um dos problemas para eles conseguirem regulamentar. Então, o que eles estão fazendo agora? Por exemplo, a equipe do David Nutt, do Robin Carhart Harris, né, que é o pessoal do Imperial College, que estuda psicodélicos, está comparando terapia associada a antidepressivo com terapia associada a psicodélico. E aí, com isso, eles pelo menos estão comparando com uma substância já estabelecida. E se as pessoas com psicodélico melhorarem, no caso psilocibina, melhorarem igual ou melhorarem mais, é sinal de que você poderia regulamentar. É uma estratégia muito inteligente. O estudo já terminou, os resultados estão para ser divulgados, está todo mundo muito na expectativa de ver o que vai sair. Deve sair agora em 2021. Muito bom. Toffoli, uma pergunta que eu faço para todos os que passam aqui pelo Talk Stick, vou fazer para você também. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido? Eita. Uma pergunta que faltou aí no teu entendimento. Eu abordei um pouco isso, mais en passant, então eu acho que valeria a pena falar um pouco mais. Que eu acho que essa, sobre assim, a pergunta, né, que você poderia fazer para mim seria assim, Toffoli, a ciência psicodélica não ela é por um acaso um inimigo do uso ritual das medicinas da floresta? Né?
Evidentemente que quem vai responder para vocês é um cientista que trabalha com a ciência psicodélica, então eu sou suspeito, certo? Então, no meu entendimento, não é um inimigo. No meu entendimento, é um amigo. A ciência psicodélica é uma amiga do uso ritual, porque ela desmistifica e tira o tabu e o preconceito associado a essas substâncias, mostrando que elas podem trazer bem-estar e cura para as pessoas, em determinadas coisas, para determinadas situações. E no Brasil, a gente tem um imenso privilégio de poder trabalhar com a ayahuasca justamente por causa do uso ritual. A gente só consegue fazer isso porque os pioneiros, naquele momento histórico crucial da redemocratização, conseguiram conquistar o direito do uso ritual e do uso científico. Então, além de tudo, eu sou uma pessoa que começou essa caminhada como um usuário ritual e não como um cientista. Então, todo e qualquer momento, eu sempre me preocupo em prestar respeito, manifestar respeito e buscar uma sinergia com os grupos ayahuasqueiros, e não uma oposição, ou uma coisa de que está querendo roubar, está querendo patentear. Não dá para patentear a ayahuasca, não pode, não se deve. E é por isso que eu também trabalho dentro da perspectiva de uma universidade pública, né, e com vistas a algum dia, se algum dia vier a ter uma aplicação terapêutica da ayahuasca, eu quero que seja para o Sistema Único de Saúde, eu quero que seja para todo mundo, não é para clínica de aplicação, não é para quem pode pagar mais. Né? Isso tem que ser um direito de todos os brasileiros e de todos os seres humanos. Eu penso muito naquelas pessoas que não querem se submeter a um ritual. Essas pessoas existem. E pode ser que estejam pessoas que não queiram fazer um ritual e que possam se beneficiar dessas medicinas. Então, para essas pessoas que eu estou tentando trabalhar. Porque para quem já tem o uso do ritual, não é para elas já têm. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Eu gostaria de ter feito essa pergunta. Mas... Olha aí, adivinhei. Gente, falando para todos também que nós vamos ter o Toffoli de 20 a 29 de novembro, no 4º Encontro Brasileiro de Xamanismo, que vai ser uma honra. Eu sou assim um fã do Toffoli. Conheci o Toffoli, eu comecei a conhecer o Toffoli e pegar uma simpatia com ele naquele documentário que nós fizemos lá do Fausto Noro, da ayahuasca. Eu vi o jeito dele falar, falei assim, gostei desse cara. Expansão da consciência, né? Ayahuasca, expansão da consciência. Exatamente, muito legal, né? Diga-se de passagem, muito bem feito. Muito legal. Né? De vez em quando eu encontro por aí o Fausto também. Né? Eu tive a mesma impressão de você, Léo. Que bom. Foi a mesma coisa. Aí depois a gente se encontrou na Rádio CBN, né? Isso, fizemos um programa para aquela menina, esqueci o nome dela. Lembra o nome dela? Não? Mais Você. É apresentadora do Mais Você. Mais Doce, uma coisa assim. Do Mais Você. Não, Mais Você não, desculpa, aquele da saúde, né? Mais Saúde. Mais Saúde? Não é Mais Saúde. Bom, nós estamos ruins de televisão, hein? Bem-Estar, alguém falou ali. Bem-Estar, é isso aí. Apresentadora do Bem-Estar. Bem-Estar, que legal. Mariana Ferrão. Mariana Ferrão, é isso mesmo. E de vez em quando nos encontramos aí num ciclo de palestras, uma coisa assim, e é sempre uma alegria estar com ele. Eu gosto muito de ouvir o Toffoli. Para mim, assim, é uma experiência quase que sexual. Ô, Toffoli, então você vai estar com a gente, né, de 20 a 29. Eu gosto muito de unificar o xamanismo. O xamanismo universal tem essa pegada mesmo, de a gente unificar a tradição, o neo, né, e os estudiosos e os cientistas, não é isso que a gente tem feito em 15 anos já do Encontro Brasileiro de Xamanismo. É por isso que a gente pode chamar de um xamanismo universal, porque engloba tudo, né, para colocar à disposição do bem-estar da humanidade, né, da cura da humanidade, do autoconhecimento. Então, nós vamos ter um dia assim basicamente só com cientistas. Vai estar o Toffoli, vai estar o Wilson Gonzaga, que deve ser mais ou menos da tua época lá da União, né? Eu cheguei depois que ele tinha saído, mas conheci o Wilson nos eventos da vida, figuraça. Vamos ter o Eduardo Schemberger também, o Dr. Paulo Urban. Vamos ter uma gravação de um filme sobre cannabis do Siddhartha, que está muito legal, uma entrevista que eu fiz com ele sobre cannabis. Então, nós vamos começar as inscrições para o Encontro Brasileiro de Xamanismo já amanhã, devemos começar amanhã, já na segunda-feira.
Então, fiquem ligados. Todo domingo nós estamos aqui às 6 horas, já esse é o 14º Talking Stick, né? Talking Stick que tem a ver com o bastão da palavra, que é onde a gente respeita o sagrado ponto de vista do outro. E vamos também contar com índios, né? Com o Cacique Cian, com o Biraci Júnior, quer dizer, uma turma ali, quer dizer, você vê que é possível a união das diferenças também, quando todos têm a mesma boa intenção, né? E conhecimentos diferentes que vão se juntando e criando um grande conhecimento, né? Então, é muito interessante participar disso tudo. Agradecendo demais você, Luiz, espero poder contar com a sua confiança sempre que eu te chamar aqui e te convidar. Então aí. Venha mesmo, porque eu aprendo muito quando eu falo com você. Muito agradecido. E até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. E Muito música grato medicina para encerrar. Sempre uma musiquinha medicina para encerrar aqui. Vem a turma! Eu quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.